Terça-feira Santa, a Semana Santa da nossa fé. Semana da Paixão do Cristo, Semana da Ressurreição. O Tríduo Pascal se aproxima e é o coração da Semana Santa. Se a Semana Santa como um todo é o coração da nossa fé, o Tríduo Pascal, quinta, sexta e a Vigília Pascal com o Domingo da Ressurreição. Ali se torna então para nós o coração da fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, inútil teria sido toda essa obra do Senhor, mas Ele ressuscitou. É nessa perspectiva que vamos revendo todos os acontecimentos. Eu os convido ao texto de hoje, João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Invoquemos o Deus Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Eu darei a minha vida por ti. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho longo, mas tão denso, que vai mostrando essa luta entre trevas e luz. Jesus é a luz das nações. É o servo sofredor, aquele que se fez servo da humanidade e a quem o Pai então quis tornar luz das nações. Não basta seres meu servo, eu farei de ti luz para as nações. Não basta seres o meu servo, disse Deus Pai a ele no livro de Isaías, eu farei de ti luz para as nações. Então Jesus será a luz, fora dele não existe outra luz. Os homens permanecem nas trevas. E aqui nesse jantar nós estamos vendo que todos ainda estão nas trevas. Enquanto não experimentarem a luz da ressurreição de Cristo, a humanidade não terá possibilidade de se salvar, de estar na luz. Judas está sobremaneira nas trevas. Decidido a trair Jesus, é agora denunciado pelo próprio Cristo. E aí Jesus então diz a ele que o que tem que fazer, faça depressa. Naquele pedaço de pão, Judas não faz comunhão com Jesus. Pelo contrário,
Ali é a ruptura. Naquele momento, o que entra nele é Satanás, quer dizer, um espírito de total oposição. Ele se torna o opositor, haverá de vender o seu mestre. Jesus, então, vai fazer perceber que a noite no coração de Judas se torna total. O evangelista João registra, era noite. Não que fosse noite apenas pela ausência do sol, mas é porque sem Cristo é noite, a noite mais densa. É aquela noite existencial, onde a salvação não tem lugar. Assim estava o coração de Judas. Mas, por outro lado, também os discípulos ainda estão na escuridão. Não na mesma intensidade de Judas, haverão de trair o Mestre, não com o mesmo propósito de Judas de uma ruptura, mas por fraqueza. Se por um lado a rejeição de Judas nos causa espanto, por causa dos seus anseios não atendidos, das suas ideologias, do seu amor ao dinheiro, projetos contrários abertamente aos de Jesus, por outro também o entusiasmo dos discípulos, simbolizados aqui pela resposta de Pedro, também não garante a adesão firme. Todos eles, trairão Jesus naquela noite, e Pedro se torna símbolo dessa traição também, por causa desse entusiasmo, mas sem consistência sólida. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Não dura nem o terceiro canto do galo, não dura uma madrugada a convicção de Pedro. Todos o traem. Meus irmãos, é tempo de firmar a nossa decisão. Como os discípulos, a gente também deve ficar desconcertados quando Jesus diz, um de vós me trairá, porque nós ainda continuamos envolvidos pelas trevas dos nossos pecados à medida que não deixamos essa luz de Cristo ser plena em nós. É preciso ficar desconcertados e não achar que já estamos prontos, como eles acharam, sobretudo Pedro. Rezemos. Deus, ajuda-nos a usufruir desse dia, fruir das graças da salvação que o Senhor nos dá nesse Evangelho, na leitura, nas celebrações de hoje. Senhor, ajuda-nos a darmos o sim ao Senhor, no Teu Filho Jesus, a darmos o nosso não ao pecado, a rompermos com todo o projeto de morte, todo o projeto que se firma no dinheiro, no poder, nas ideologias a eles ligadas. Ajuda-nos a sermos vossos, a sermos de Cristo, a sermos do bem, do amor ao povo. Amém. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.